Continuando o que a gente estava dizendo, né? O nome dos capítulos, né? Nome dos capítulos. Primeiro, sem querer transforma em pó minha professora de iniciação álgebra. 3 velhas senhoras tricotam as meias da morte. Que só aparece Isso aqui lá no vai- final, só aparece lá no final e quem vê não é Percy. É Annabeth. É no episódio do arco. E Grupas de repente perde as calças. minha mãe me ensina a torear. Esses são os 4 capítulos que são abordados no primeiro episódio da série, né? O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. São os capítulos. E eu acho que no fim das contas, o grande gancho é a do Minotauro. Agora nem mostrou ele em sala de aula aprendendo, assim, sabe? Porque ali não dá nem pra perceber que ela é professora de iniciação à álgebra, né? Não só isso, eu acho que falta também mais cenas do colégio, né? A parte do colégio ela é muito curta. E aparentemente, né? Ao contrário de muita gente que estava em São Paulo esses dias, a gente não esteve, então a gente não assistiu os primeiros minutos do episódio. Não sei se foram os primeiros minutos, né? O episódio inteiro. Mas eu sei que o pessoal assistiu algumas coisas e... né? Internet. Então eu já sei mais ou menos algumas coisas sobre... Annabeth, conhecendo o Tyson, os Lestrigões, a gente tem uma breve noção. Me parece que a cena da escola também vai ser muito corrida. Enquanto que no livro a gente tem um momento pra gente contextualizar o mundo mortal de Percy, né? Essa dualidade que ele vive. Tá. E aí a gente vem e chega no segundo episódio, né? Que é a minha transformação em Senhor Supremo do Banheiro. Que novamente tem o mesmo problema pra mim, que é muito rápido. A cena do banheiro ela é muito rápida, Clarice sai correndo. O episódio não termina na reclamação de Percy, tem uma cena depois da reclamação de Percy. Então, pra mim, minha maior crítica com relação a esse episódio é essa. A gente não tem um aprofundamento da situação da relação entre Percy e Clarice, né? E aí, novamente, são 4 episódios que foram abordados. Que é eu 5, jogo o o Pinote 6, o com 7, o cavalo. o 8. Que na verdade não acontece. Não. Não aparece aquilo de Percy conhecendo o acampamento Meio Sangue. Porque simplesmente ele já sai dali correndo e entra na sala de COD e já vai conversar com ele. Então, achando que é o pai. Acho que foi muito bom. Foi divertido, é engraçado. Uma sacada boa. Mas faltou aproveitar esse momento para trazer a magia do acampamento Meu Sangue. O Pinheiro de Thalia não tá destacado de uma maneira assim sublime, como se fosse algo mágico, poderoso. Um Pinheiro bem fuleirinho, na verdade. É a primeira cena que a gente vê do Pinheiro, do que eu suponho que seja o Pinheiro, que é lá no primeiro capítulo, que é quando o Percy olha pra colina, que Groover olha pra ele e fala ali, estamos quase chegando, alguma coisa assim. E aí eles vão andando, aí Percy volta pra brigar quando ele vê Sally, né, aprisionada. Então, o Pinheiro não passa nenhuma imponência. E depois a gente vê de novo o Pinheiro quando eles estão saindo, que a Annabeth vai fazer uma despedida, né? Oi, tô indo fazer uma missão. Tchau, amiga. Não mostra o diálogo dela, mas imagino que tenha sido assim. E aí falta ele conhecer os chalés, ele passar ali na frente dos chalés, com o Groover apresentando, falando um pouquinho. Acho que não é nem Groover, é a Annabeth que faz essa apresentação. É muito rápido, na verdade. Eu acho que os dois fazem um pouquinho de cada coisa, na verdade. Aqui tem uma coisa que eu gosto, né? Já que a gente entrou no segundo capítulo, que é a aproximação de Percy e Luke. Eu acho que isso foi uma alteração, não necessariamente uma alteração, mas um aprofundamento mais do que interessante. Eu acho que é um aprofundamento necessário. A gente precisa ter a sensação lá no final de que Luke realmente é um amigo traidor. Então, Percy precisa ter esse vínculo maior. E isso é muito legal. Ele, em alguns momentos, Luke é extremamente acolhedor. Percy, inclusive, acha que vai sofrer bullying ali, né? Porque Luke já é demonstrado como aquele cara popular, é mais velho, mais forte. Cheio de cara ao redor dele. Tem uma cicatriz de guerra. Discreta. Mas tem uma cicatriz de guerra. Então, ele acaba passando essa imagem, né, de popularidade, de alguém legal. Então, Percy acha que vai sofrer bullying, na verdade não. Luke é extremamente acolhedor. E a minha percepção pessoal é de que aquilo é verdadeiro. Até porque Luke está querendo pessoas para a causa dele. A causa dele. Que, diga-se de passagem, eu não discordo completamente de Luke. Aproveitando o gancho, eu não discordo completamente de Luke. Eu discordo dos métodos dele. Mas, de fato, os deuses não são bons com seus filhos. Muito pelo contrário.
Aproveitando também esse gancho, eu acho que tentaram trazer um pouco mais de humanidade, tanto em Hefesto, Hermes e Poseidon. Quem fica com aquele papel de inimigo, inclusive Hades também, quem fica com aquele papel de inimigo da galera é Zeus e Ares, que é quase inimigo público, né? Zeus parece ter uma infantilidade nas atitudes, ele não parece ter uma maturidade emocional para lidar com Eu gostaria de dizer, né, na mitologia, Zeus é o filho mais novo, embora ele tenha ficado com uma responsabilidade de ser o deus do Olimpo, botar a cena do Gostosão do Olimpo. Então, aí nesse episódio foi eu jogo Pinote com o cavalo, que não acontece. Minha transformação em Senhor Supremo do banheiro, que é o nome do episódio. Beleza? Meu jantar se esvai em fumaça, beleza? Nós capturamos uma bandeira. E aí, fala um pouquinho dessa parte da minha transformação em Senhor Supremo do banheiro. 2 minutos de cena, 2 centavos. Muito rápido. Clarice jamais iria parar. Correr, alguém teria que... Ela sai correndo, né? Eu acho que a melhor opção ali seria ter arrastado, os irmãos terem puxado ela enquanto ela... Do que ela correr. Enquanto ela dá um então, eles verem ali, pô, como é que o cara faz isso aqui? Clarice vai ser esmagada, vamos tirar ela daqui, pelo amor de Deus, tira ela daqui. Era muito melhor do que ver Clarice correndo. Uma outra opinião que eu tenho foi que eu tava conversando com o Cássio ontem, foi o que eu sinto falta, assim, porque se eu chego, a água, assim, os canos da água simplesmente estouram, bate na cara de todo mundo que tá fazendo bullying comigo, eu ia ficar na frente da água tentando mexer. Eu ia estar lá que nem Katara. Entendedores e conhecedores conhecerão. Eu ia estar tentando mexer na água, então mas isso é claro que não é uma questão só da série e também do livro. Eu sinto falta de se perguntar, mas hoje eu sou um semideus, eu tô mexendo com a água, deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui. Eu tentaria, né? Por nada não, mas eu tentaria. Vai que, né? Vai funcionar. Se funcionasse, eu tava no lucro. Eu gostei da parte do meu jantar, vocês vão em fumaça, em vez de Percy oferecer o jantarzinho, uma coisa que ele mais gosta, que é as suas balas. Em vez das balas azuis, em vez de ele oferecer pro pai, ele ofereceu pra mãe. E mandou uma mensagem pra ela. Eu achei muito bonito. Outra coisa também que a série traz, que eu acho legal, eu também gosto muito dessa cena, mas eu acho que a série, nesse momento, ela traz um certo quê maior de revolta de Percy com relação ao pai, né? Ele se pergunta várias vezes, ele fala várias vezes durante a série: meu pai não me ajudou em nada, meu pai não fez nada, nunca nada aconteceu pra mim, sempre fui eu e minha mãe. Tanto que tem uma hora que ele fala bem assim, eu não é quando ele já foi reclamado, que ele fala: eu não sou filho de Poseidon, eu sou filho de Sally Jackson. Sobre o Capture a Bandeira, novamente, eu acho que resolve muito rápido. É um capítulo longuinho no livro e resolve muito rápido a briga dele com Clarice, com os filhos de Ares. Começa a briga, a lança parte, Clarice grita, aí o povo chega com a bandeira na mão, acabou a cena. Quer dizer, eu duvido que Clarice, mesmo o pessoal chegando, acho que Clarice ainda iria pra cima de Percy. Quis demonstrar muito mais uma sagacidade de Annabeth em perceber que ele era filho de Poseidon, do que chegar a acabar com Percy mesmo. E ele, quando ele cair da água, ele ir cicatrizando sozinho. Ela empurra ele. Annabeth chutar ele, rapaz, eu achei de audácia. Empurrou, né? Não chutou, não. Não, mas eu acho legal isso. O que eu não gosto é o fato da cena ser de dia. Eu acho que perde o brilho do tridente, né, na cabeça de Percy. Então eu não gosto disso. E novamente, eu acho que as coisas se resolvem muito rápido. E eu acho que esse era pra ser o gancho final do episódio, e não Percy recebendo a missão. Vale dizer também que Groover não pareceu passar com tanto sufoco no Conselho dos Anciões. Não mostrou nenhuma cena do Conselho ali junto, metendo o pau em Groover, lá ele literalmente, porque ele traz Percy, certo? Mas Percy ali desmaiado, né? Graças a Deus não era ele que estava desmaiado, então já mostra uma diferença. Ele completa a missão e até se ele retornar vivo dessa missão com o Percy, ele vai ganhar licença, como ganha. Mas
Groover passa muito sufoco, aparece uma... Não é uma nerd, é uma ninfa dos bosques, uma ninfa dos bosques que abraça ele, que parece ter um olhar assim muito maternal, como se fosse a mãe dele. Isso não é explicado. Não é explicado muita coisa ali sobre o que é o Conselho dos Anciões. Dionísio aparece muito no Conselho também, não levou ele lá. E também nesse episódio demonstra uma certa diferença na personalidade de Groover, que ele é muito mais sagaz do que no livro, E um né? pouco menos medroso. Muito menos. Eu acho que algumas coisas ainda vão ser explicadas ao longo do processo, sabe? Essa é uma série introdutória de um universo grande, então eu acho que ela é trazida como introdutória e algumas coisas não são realmente explicadas. Então, acho que a gente que conhece os livros fica esperando, tá? Mas e a explicação disso? E quem não conhece deve ficar naquela expectativa de algumas coisas devem ser aprofundadas nas próximas temporadas. E eu acho que é isso que a série vai fazer. Eu acho que ela vai aprofundar nas próximas temporadas. Beleza. Próximo episódio é Nossa Visita ao Empório de Anões de Jardim, que é o famoso episódio da Medusa. E aí o episódio da Medusa a gente não tem como falar que foi baseado no livro. Com todo respeito, mas o episódio da Medusa não tem nada a ver com o livro, né? Então, tem a ver, eles entram no Empório. Tá, só isso também. Mas até o motivo deles entrarem é diferente. Groover sente um cheiro de hambúrguer no livro Quem Sente Annabeth, se eu não me engano. Groover sente o cheiro, não come carne. mas ninguém disse que ele tava querendo comer ali. Não tem nenhum Ele fala indício. que tá com fome. Mas ninguém disse que ele tá querendo comer a carne. Tanto que tem um determinado momento que a Ares fala assim: meu filho, como é que você me admira se você come tofu? É verdade. Mas ele... E aqui eu vou defender Groover. Qual é o problema com quem come tofu? Eu como tofu. Como aquele caminho, aquela rota era uma rota de sátiros, alguém comia hambúrguer ali, ele falou, se tem alguém comendo hambúrguer, alguém da nossa gente. É alguém do nosso mundo. E eu acho que é exatamente isso que chama atenção, não necessariamente o fato dele estar com fome. Embora ele esteja com fome, uma das coisas que ele fala, vocês estão sentindo isso? É cheiro de hambúrguer. É alguém do nosso mundo. E ele entra, aí ele fala, isso aqui é um caminho que sátiros segue, em busca de pão. Então, tem que ser alguém do nosso mundo. Annabeth sente, vai com eles, vão andando, Annabeth sente o cheiro e fala, não tem dúvida, é alguém do nosso mundo. Aí aparece a Fúria, né? Aí aparece a Leia. Não, ele fala assim, vem cá, Empório de Jardim da Tia Amy, com várias estátuas. Aí de vários monstros. Preciso dizer quem é Amy? Aí eu não vou entrar aqui. Aí na hora que dá a volta, a Fúria aparece. Engraçado que nesse momento tá Groover e Annabeth falando, não, eu não vou entrar aqui. Empório, Tia Amy? Não, eu já sei quem é. Um monte de estátua, um monte de monstro. E Percy assim, quê? Então, nesse episódio, deveria ser 3 ou 4 aqui novamente, né? Oferece-me uma missão, que eu acho que o episódio anterior deveria ter finalizado ali com o tridente. Com ele sendo reclamado. Senhor dos terremotos, das tempestades, Puff. E aí e aí falar sobre o que está acontecendo já no próximo episódio, no início do episódio. Mas a missão ela é oferecida no final do segundo episódio. Então, por assim dizer, o capítulo 9, ele ainda começa no final do segundo episódio, mas ele continua no terceiro episódio, porque é quando o Percy vai visitar o oráculo. Aí vem, oferece-me uma missão, eu destruo um ônibus, nossa visita ao Empório de Anões de Jardim, um poodle é o nosso conselheiro. Essa parte do capítulo 12 não existe. Beleza? E acaba aí. Uma das coisas assim que eu gostaria também de falar é que nessa parte da missão eles trazem Gabe falando pra Percy. Por quê? Porque fica engraçadinho. Mas é isso mesmo. Mas se eu fosse Percy, eu não lembro. É Gabe que fala? É Gabe e os mas 4 aí é só compinchos Gabe. dele. É só Gabe. Mas tipo, aí é só Gabe. E fizeram num tom muito engraçado na série. Foi. É Gabe e os outros amigos dele que ficam. Mas os outros amigos dele nem falam, só mostra o trabalhador que fica assim, que fala pra ele nem assim, aparece. Se tá difícil pra mim, imagine. Isso, não mostra. Só ele joga Poké Online. Ele joga Poké Online. Mas enfim, então só tem Gabe, feito num tom muito engraçado. E me incomoda um pouco, não ser muito engraçado, embora eu dê risada. Mas me incomoda um pouco. Mostrou um pouco dessa questão da confiança deles, né? Porque a Lecto oferece uma proposta para Annabeth dela concluir a missão em paz. Se entregar a Percy.
E Medusa faz uma proposta para Percy para fazer com que ele fique protegido, né? Que ele fique protegido e que ele consiga buscar a mãe dele, mas que ele abandone a missão. Exatamente qual seria o motivo de Medusa querer que Percy abandone a missão? Não sei. Com relação a... Ela podia estar sendo sincera, porque eu acho que ele não tem um carinho por você, não. Aí depende da vertente, né? Aí a gente tem aquele comentário que eu fiz da outra vez. O caminho que decidiram seguir com relação à história de Medusa, parece que é o que Medusa se apaixona por Poseidon e os dois têm lá um momento íntimo no templo de Atena. E aí Atena pune Medusa e essa é a revolta de Medusa com relação a Atena. Ainda no terceiro capítulo tem mais alguma coisa que eu preciso falar, que eu lembre de falar? A missão a gente já falou. Emporium. O do Poodle a gente não tem. Não tem o Poodle, mas aparece um Poodle, né? É o Poodle ali? Não, aparece um Chihuahua. Acho que não é um Pincher, acho que é um Chihuahua. Até porque Pincher parece uma coisa mais brasileira. Não, embora eu falei seja... Poodle, não falei Pincher, não. Não, eu sei. O quarto episódio se chama Meu Mergulho para a Morte. Certo que basicamente são os capítulos Eu Me Torno Fugitivo Conhecido. Desculpa. Eu destruo um ônibus. Eu destruo um ônibus. Nossa. Não, destruo o ônibus é antes. Não, aqui, Meu Mergulho para a Morte. A gente não falou do Eu Destruo o Ônibus, é lá na missão do Empório de Tia Amy. Que inclusive aparecem duas fúrias, né? E eu achei legal também que a Annabeth percebe. Essa é uma das coisas que a gente tava esquecendo. A Annabeth, ela percebe muito fácil, muito rápido que tem uma fúria ali. E esse episódio, ele é responsável por trazer o link do grupo de volta. Ou melhor, de volta não. De Percy e Groover de volta. E criar uma conexão com a Annabeth. Essa questão com relação ao Empório da Tia Amy que traz, né? Eles têm várias propostas e tal. Beleza. E aí a gente entra com esse capítulo 4, Meu Mergulho para a Morte, né? Que eu tem esse, o Meu Mergulho para a Morte, eu me torno fugitivo conhecido, porque ele acaba destruindo lá, né? Um Deus compra cheeseburger para nós. Não, Um Deus compra cheeseburger para nós já é o próximo capítulo. E é o próximo? Já é o próximo capítulo. Então, acaba com o mergulho, basicamente. Então é só o Meu Mergulho para a Morte e me torno fugitivo conhecido. E eu acho que o Me Torno Fugitivo Conhecido, ele cai mais no próximo episódio também, né? Que é quando o Percy sai da água, que ele tem aquela conversa com a Annabeth. Uma outra coisa sobre a série, eu acho que a série também ela começa a trazer É isso mesmo. A série começa a trazer um pouco mais dessa relação entre Percy e Annabeth. Ele já começa a trazer, são os abraços, o Groover ficando até meio desconfortável com o tempo dos abraços, ele olha pra um lado, olha pro outro. Tem um momento que Percy até brinca assim, você não precisa ficar sem graça porque me abraçou, Annabeth, tá tudo bem. Então, assim, outro ponto positivo pra série. Percy, ele começa a série relativamente complexado, né? Ele entra meio triste, meio murcho, tem a situação da mãe. E ele vai começando a ficar mais solto, vai começando a ficar mais engraçadinho, né? Conforme as coisas vão acontecendo. Eu tô lembrando, quando você tá falando disso, eu tô lembrando de Groover no Conselho do Cássio, porque ele foi de frente a Dionísio, que Dionísio pediu pra não contar, que Groover descobriu que a mãe de Percy não tava morta. E sim, a Hades tinha sequestrado ela. Então isso é muito importante, porque Dionísio deu uma ordem direta pra Groover não contar, e Groover contou que isso foi o diferencial para Percy aceitar a missão. Que Percy não iria aceitar a missão. E ele falou, os deuses nunca estiveram nem aí. Meu pai nunca esteve nem aí pra mim. Agora que ele quer que eu vá numa missão pra ele, não vou. E aí Groover traz essa informação dizendo que a mãe dele estava viva e que Hades tinha sequestrado. Aí ele falou assim, que hora nós saímos? Então essa personalidade de Groover é muito diferente. Ele não é um Groover medroso, ele é bem humilde, sim, bem carinhoso. Ele demonstra ser muito mais carinhoso até do que no livro, né? Eu achei. Eu acho que ele tem uma preocupação muito grande por causa daquela sensação de traição com Percy. Ele fica um tempo tentando reformar, por assim dizer, essa relação, né?
E, inclusive, o principal motivo dele pra ele falar contar pra Percy não é pra missão seguir, mas é porque ele quer ser honesto com Percy. Ele demonstra em vários momentos que quer ser honesto com Percy. Beleza. E aí a gente tem lá, né, Eles vão pra missão na Aqualand. Não, tem primeiro o pulo do arco, né? O salto do arco, a questão do arco, que também a Quimera tá belíssima, diga-se de passagem. A cena é bem diferente, a questão do ônibus também destruído. É um contexto bem diferente do que a gente tava esperando no livro. É bem diferente mesmo. Mas eu acho que a cena do arco ela é muito rápida. Eles trouxeram um ponto que é o fato de Athena permitir que Equidna entre no local que seria sagrado e de sua proteção. Ela permite que a Equidna entre para caçar sua filha, para caçar Percy e Groover, né? Então a gente tem novamente aquela sensação. Alguns deuses foram mais humanizados. Em minha concepção, Poseidon foi humanizado. Que foi o que eu falei? Hermes é humanizado e Hefesto é humanizado. Extremamente humanizado. Esses personagens são extremamente humanizados. Enquanto que Atena, Zeus, eu tinha falado Atena, Zeus e eu tinha falado só de Zeus e Ares, mas Atena, Zeus e Ares, eles são colocados como menos deuses, menos humanos, entendeu? E na verdade faz até um certo sentido com relação a Atena, porque ela é uma questão da sabedoria, da inteligência, estratégia. Então a questão dela é mais racional, não é tão emocional, então faz sentido você segurar um pouquinho mais esse lado humano. A outra questão também com relação a Atena, eu esqueci o que eu ia falar. Era uma questão, ainda era uma outra questão com relação a Atena. Mas assim, quando... Ah, sim, ela também é a deusa da justiça. Especialmente Minerva, mais seu lado romano do que a própria Atena. Mas ela tem uma ligação com relação à justiça. Então, o pensamento dela é se aquilo era justo ou não era, entendeu? Então, na cabeça dela, aquilo dali pode ser justo ou injusto. E ali, Percy já tá bem ferrado nesse lugar. E aí, no momento em que os deuses parecem estar dando as costas para eles, aí aparece Poseidon esticando uma mão d'água, né? E arrancando Percy para salvar a vida dele. Essa cena é engraçada, né? No caso, essa cena não, porque no livro a gente sabe que a distância entre o arco e o rio é uma distância grande. Então, na época, era um debate muito grande. O que é que vai acontecer? Nas novelas, eles botaram o Groover pegando o Percy, tentando segurar Percy com o sapato. Não Percy com o sapato. Groover com o sapato, segurando Percy, né? Por aqui assim. E ele não aguenta o peso, mas consegue, ao menos, que Percy saia concreto, né? Saia do chão. E consegue arrastar ele pra água. Minhas apostas eram no bração de água. Tanto que no dia que a gente assistiu, eu cheguei a dar um grito. Eu cutucava ele, eu batia nele pra não tentar gritar. Porque eu tava falando que eu achava que era a questão mais lógica, né? Eu achava a melhor opção. Beleza. E aí, no próximo episódio, né? Um deus compra cheeseburger pra nós. Aí que vem... Basicamente, eu me torno um fugitivo conhecido, um deus compra cheeseburger pra nós, e a parte toda de Aqualand, né? É basicamente isso, esse episódio. Eu acho que é um episódio um dos mais curtos, esse. Não, e vem a ida de uma zebra para Las Vegas. Não tem tanto o diálogo, a gente não vê o diálogo de... Não tem o diálogo. Tem o diálogo. É só o Groover falando que conversou. Mas aí a gente fala sobre o diálogo. A gente não vê o diálogo. Não tem o diálogo, isso. Certo? E beleza. Isso daí não tem muito o que falar. O capítulo 5, no caso, ou 6. Esse aqui é o capítulo 6. Não, mas o capítulo 5 é o que eles vão pra Aqualand. Não é isso? Capítulo 5. Que é bem diferente também, né? Nesse capítulo a gente também tem Hefesto. E a questão de Hefesto, a cena é bem diferente. Eu ainda não sei pensar com relação a essa cena do Aqualand, porque eu senti falta da cena do Aqualand. Isso aqui é outra coisa, é completamente diferente, é outra coisa. Tem a história do trono, que precisa, novamente, eu acho que foi uma questão pra dar humanidade pra Hefesto, que mostra assim, olha,
Eu sofri tanto quanto os semideuses, quanto os humanos. Eu sofro a rejeição dos deuses também. Ele não tentam falar que ele sofre a rejeição de Hera e sofre a rejeição de Afrodite, mas ele sofre a rejeição basicamente de todos os deuses. Ele não, embora ele tenha o chalé, tenha tudo dele, ele não é muito considerado, né? Nunca foi muito considerado. Então, eu acho que tem toda essa questão que humaniza ele, entendeu? No sentido de saúde. Desculpa. No sentido de que ele foi rejeitado, assim como os semideuses são rejeitados. Ele foi rejeitado por pai e mãe, no caso dele. Como ele é um deus, ele foi rejeitado por pai e por mãe. Especialmente por mãe que tenta matá-lo bebê. E é rejeitado também no casamento, então, rejeitado pelos irmãos. Então, inclusive, eu não sei exatamente qual é a vertente de Percy Jackson, mas se eu não me engano, na mitologia, em uma das vertentes da mitologia, é uma punição a Afrodite casar com Hefesto. Mas parece ser visto, porque pelo que mostrou ali em Alcaland, Hefesto botou essa cadeira pra Hera, e aí quando ela ficou presa, ninguém conseguia soltar ela. E aí, como uma forma de fazer com que ela seja solta, premiaram Hefesto, né, com o casamento com Afrodite. Beleza? Sim. Então é isso. Se hidratem. Hidratem-se. Beleza, ó. E aí, pessoal? Lembrando aí, pessoal, pra quem chegou até aqui, não se esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever, porque a gente tá tirando tempo de onde não tem pra estar aqui com vocês, viu? Então aproveita. A gente precisa ver que esses conteúdos tá sendo realmente relevante pra vocês, se vocês querem assistir mais vídeos assim. A gente tá tirando o nosso tempo pra tá aqui contribuindo com o canal, contribuindo pra aumentar o nosso contato. E o engajamento também da série, não é só o engajamento do canal, é o engajamento da própria série, né? Porque quanto mais a gente debate, quanto mais a gente conversa, é a probabilidade da gente ter mais coisas, né? Perdão. Como vocês viram esse final de semana, o elenco de Percy Jackson veio aqui pro Brasil, né? Então, na CCXP e tudo mais. Então, quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente trata da série, melhor. Inclusive, vejam o vídeo do pessoal. Teve um amigo nosso também que tava lá em São Paulo, um amigo nosso daqui da Bahia, né? Que tem o AMS, né? O Meio Sangue Swordplay, daqui de Salvador. Ele tava lá, a gente sempre deixa aqui na descrição do canal, a gente sempre deixa o link do Instagram. Samuel. E ele postou, Samuel, ele postou algumas coisas, né? Com relação a esse dia, conheceu outras pessoas. Também vou comentar do Percy Jackson, que também fez uma campanha muito grande pro pessoal vir aqui pro Brasil. Então foram lá para São Paulo, teve teve um evento. Para quem é de São Paulo também, tá tendo um evento lá no Ibirapuera. Na semana que vem também vai ter, teve nesse final de semana. E no próximo final de semana também vai ter. Então assim, participem, gente. Sempre que vocês puderem, o que vocês puderem, onde vocês estiverem, participem. Seja vendo vídeo, levantando hashtag, comentando, tudo isso ajuda na manutenção da série, certo? E tudo isso ajuda para que a gente tenha novos episódios e para que a gente tenha a possibilidade que eles venham para cá de novo nos próximos anos. Já começaram as gravações da Maldição do Titã, então tem a possibilidade que na próxima CCXP, na D23, o que quer que seja, a gente tenha uma outra versão aqui no Brasil. Quem sabe a possibilidade deles trazerem para outros locais. Bahia, muito difícil. Mas a probabilidade deles levarem para outros locais, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, outros lugares que se tornem mais acessíveis para que outras pessoas cheguem. Por exemplo, a gente não teria como viajar agora. Vou falar também do Percy Jackson Depressão, também vou deixar o link dele aqui embaixo, na descrição, que ele também entrou em contato com a gente, também teve Argo II, Tamires, né? O pessoal do Instagram que tem uma força grande com relação a essa parte de viajar, de participar das coisas. Teve muita gente que viajou para São Paulo. E viajar para São Paulo não é fácil, não. Uma passagem, R$1.300, R$1.500 no final de semana. E para voltar para Salvador, que é época de sol, verão, voltar para Salvador tá bem caro, né? Então... Não só isso, né? A possibilidade envolve nossos trabalhos. Eu dou aula dia de sábado. Sim. Eu, no escritório segunda-feira já tô lá no... Então, sim, tem a questão do trabalho também. Então, eu tô dizendo, então teria que ser realmente num dia certo, porque fala assim, porque tem dia que é mais barato, a gente teria que ir
Exatamente, ida e vai volta. voltar. E eu, Mas eu não sei se eu conseguiria, porque eu dou aula. Sim, mas a questão, acho que não é só essa não, é a possibilidade de você ter em outros locais. Se fosse aqui na Bahia, por exemplo, conseguisse uma coisa dessa... Difícil, Bahia. Mas tipo, no Nordeste, se fosse Sim, no Nordeste a gente ainda uma era mais possibilidade de ter fácil. algo no Nordeste, a gente conseguiria, pô. Era mais fácil. Mas assim... Um bate e volta, Bate-volta é difícil. mas seria cansativo, mas... Bate-volta é mais difícil. Mas tô dizendo, seria cansativo, mas é uma possibilidade, entendeu? Sim. Do que não existe nem a possibilidade da gente ir. Enfim, no ano passado não, em 2023 nós fomos convidados por Tamires, né, pra ver se a gente conseguia participar lá junto com ela. A gente teve esse mesmo problema, porque viajar não é fácil, especialmente viajar de última hora, precisando de local. Porque Rio de Janeiro e São Paulo é relativamente fácil. Você pega um ônibus pra ir, passa lá o dia todo, um ônibus pra voltar, passa lá o dia todo, são mais 5 horas, eu acho, Então dá, mas a gente daqui é um pouco mais difícil. Enfim. E esse ano nós vamos ser chamados como Percy Jackson Depressão também, né? E gratidão Tamires, gratidão Percy Jackson Depressão também. Alec. Que convidou a gente tem um carinho enorme por vocês, viu? Gratidão mesmo. Então vamos nessa, que ainda tem mais um pouquinho aqui pra gente conversar.